Meus queridos irmãos, amigos que estão conectadinhos conosco, o nosso bom dia na paz do Senhor. Aqui está a palavra maravilhosa do Senhor, conforme Mateus capítulo 24, de 6 a 7. E ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. O título de nossa mensagem, conforme o que nós já meditamos aqui, é o fim dos tempos, sinais e expectativas. Nós temos uma rápida introdução, colocando o fim dos tempos, que é um tema em que gera muita curiosidade e expectativa entre os cristãos. A Bíblia fala sobre esse período em vários livros, especialmente em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e Apocalipse. Nós vemos aí os livros, a introdução nós colocamos os locais bíblicos dentro das páginas da Bíblia, onde nós encontramos esses textos que mostram expectativas daqueles que lêem a Bíblia, daqueles que entendem um pouquinho. Então, sinais do fim. E ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Foi o que falou Jesus Cristo. Meus irmãos, está escrito ainda em 24, no mesmo capítulo de Mateus, versículo 7, que haverá fome e terremotos, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Muitos pregadores, leitores da Bíblia, os irmãos, a gente encontra dentro das páginas da Bíblia Sagrada, já tem se deparado com esse trecho da palavra de Deus e chama muita atenção. Mas o nosso objetivo aqui, a observação, é que vem, portanto, dentro desse contexto, os sinais e expectativa, falsos profetas e apostasia. O evangelho pregado a todas as nações, para descrever aqui a situação dos falsos profetas, a apostasia. Em Mateus 24, versículo 11, está escrito: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que está na palavra de Deus, para que todos nós que somos leitores possamos observar que vão surgir, e já tem surgido, já surgiram muitos falsos profetas e já enganaram a muitos e continuam. O evangelho pregado a todas as nações, conforme ainda o versículo 14 do capítulo 24 de Mateus, e este evangelho do reino será pregado a todos, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Um tempo em que está bem resumido, que vai chegar ao final. Tenho o mesmo pressentimento de que não vai chegar ao fim ainda, porque ainda não é o tempo do fim. É o que está escrito: e ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai por vós mesmos, não assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6 a 7. Já no mesmo capítulo, nós vemos aqui fome, terremotos, falsos profetas, e aí sim, nos mostra a palavra de Deus que surgirão e enganarão a muitos. E o evangelho pregado a todo povo, todas as nações. Aí quando acontecer isso, é que vem o fim. Quando for pregado, todo mundo ouvirá, para que todo mundo não possa, ninguém possa
se sobressair diante de Deus e dizer que não ouviu o evangelho. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então você que é pregador, que tem necessidade, tem vontade, tem alegria de servir ao Senhor, continue pregando, para que assim venha o final dos tempos. Enquanto nós não alcançarmos a pregação a todo o mundo, não vem o fim. A vinda do Filho do Homem é um assunto importante que prediz o final. Tem duas coisas importantes que nós temos que observar. Existem aqueles que pregam que Jesus só vai vir uma vez. Existem aqueles outros que pregam que Jesus vem duas vezes. E nós estamos pelo que diz a palavra. São duas vindas de Jesus. Uma até a altura das nuvens, a outra aqui na terra. Por enquanto, ainda vai acontecer. Conforme em Mateus 24 e 27, a vinda do Filho do Homem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é a vinda do Filho do Homem, à altura das nuvens, buscar o seu povo de uma forma como um relâmpago, repentina, que leva os que já morreram em Cristo, que vão ressuscitar vivos, conforme Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 4,16 em diante, e depois os vivos serão transformados e nós subiremos ao encontro do Senhor. Glória a Deus. Essa é a vinda de Jesus para o encontro da sua noiva, da sua igreja, a qual eu faço parte, e você, meu irmão, que está nos ouvindo também, tem que estar fazendo parte. Se não tiver, tem que fazer, porque é essa a mensagem de Deus, é a mensagem salvífica, e é o nosso objetivo, é que nós alcancemos essas bênçãos que diz respeito a mim, a você e a tantos aqueles que nosso Senhor Jesus chamar. Tem aquelas pessoas que não acreditam, mesmo sendo evangélicas. Elas só acreditam em Mateus 24, 30. Ele já não acredita no versículo 27. Com poder e grande glória, Mateus 24 e 30. Nos diz lá o versículo: e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então essas pessoas são crentes, evangélicas, lêem a palavra, estudam, mas ainda não descobriram que Jesus Cristo tem que vir primeiro ao encontro da sua igreja, de uma forma surpreendente. Assim como sai o relâmpago, como diz a palavra de Deus, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então é uma vinda em busca da sua igreja, daqueles que ele comprou com seu precioso sangue, que vivem uma vida santa, irrepreensível, que aceitaram a Jesus para viver na vida a qual ele tem nos dado, glória a Deus, e quer que todos nós venhamos viver. No entanto, aqueles que esperam a vinda de Jesus, eles vão passar por grande tribulação. Essa vinda de Jesus agora não é a grande tribulação ainda. Muitas pessoas dizem: nós estamos em período tribulosos. Sim, é de tribulação, mas a grande tribulação ainda não chegou, e nós não vamos alcançar, graças a Deus, porque o Senhor Jesus vem nos buscar. Imagine, você tem a sua noiva, vai casar e sabe que ela vai passar por uma tribulação, que vai ficar com as vestes manchadas, sapato quebrado, unhas quebradas, suja, toda assanhada. Então não seria um acordo, um coração amável para suportar tudo isso.
Com certeza, a gente sabendo do que vai acontecer, vai buscar logo a noiva antes de acontecer isso. Assim é Jesus, ele nos amou, pois diz a palavra que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, com certeza, Jesus vem buscar a sua noiva que ele comprou, porque ele ama. Uma noiva, o noivo é Cristo e nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Então ele vem buscar. Agora, aqueles que esperam por esse dia de grande glória no céu e sinal do Filho do Homem vindo, observe que agora, nessa segunda vez, ele aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Ou seja, nós vamos subir aos céus, estaremos com o Senhor, e no dia da vinda de Jesus, todo olho verá, todo mundo vai, aleluia, todo mundo vai ver nós, a igreja do Senhor, ao lado do Senhor, vindo com Ele, com poder e grande glória, aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Essa é a verdade. Ele aparecerá no céu, o Filho do Homem, aleluia, com a sua igreja, com poder e grande glória, ao encontro desse povo que estão aí em tribulação. Será uma grande guerra aqui na terra, como já está a princípio, a gente vê aí Jerusalém, povo de Israel sofrendo, e tantas outras coisas que nós observamos, fome, guerra, peste, terremoto, isso está acontecendo. Mas a preparação para o fim é que a gente tem que estar cada dia observando dentro da palavra de Deus. Vigiai e orai, a recomendação de Jesus, Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sejam fiéis e prudentes, Mateus 24, 45 a 46. Meus irmãos, vigiar é uma coisa maravilhosa, o homem tem que fazer. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar sustento a seu tempo devido? Então, esse é aquele que vigia, que está esperando Jesus. Irmão, a conclusão que nós vemos, o fim dos tempos, é um tema que nos chama a reflexão e a preparação. Devemos estar vigilantes, fiéis e prontos para a vinda do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, de tempos e de épocas não necessitais, irmãos, que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É o que diz em 1 Tessalonicenses 5, 1 a 2. Então Jesus vai vir, é uma coisa surpreendente. Quando amanhecer o dia, por exemplo, se for à noite, muitos vão sentir a falta do seu pai, da sua mãe, da sua família, que eram crentes, que aceitaram a Cristo e viveram com Cristo, e você não vai mais encontrar porque você está desviado, ou não aceitou Jesus e está distante do Senhor. Aí você vai sentir a dor no coração. De acontecer, esse acontecimento vai sim, é uma promessa do Senhor. Então, meus irmãos, você quer mais? Então vamos aprofundar mais um pouquinho. O fim dos tempos é uma visão mais detalhada. A grande tribulação de Mateus 24, 21 a 22 diz: porque então haverá grande tribulação, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Este período será marcado por uma intensa perseguição aos cristãos e um colapso global no mundo. Mas falando o fim dos tempos, é uma visão mais detalhada. A grande tribulação de Mateus 24 nos mostra que então haverá grande tribulação, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Este período será marcado por uma intensa perseguição aos cristãos e um colapso global. A briga, a fome, a guerra, o governo, a situação que está aí, é o anticristo
que foi descrito por Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, 3 a 4. Ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo será uma figura política e religiosa que se opõe a Deus e aos seus seguidores. Então aí não tem mais o que discutir. Quem é que está no governo contra Deus, que diz que não quer morar no céu, quer ficar pelo aqui mesmo para o inferno? Quem é que está no governo brasileiro, por exemplo, que está aí contra as igrejas, contra o povo de Deus? Aqui está o trecho da palavra de Deus que mostra: terá um período marcado por uma intensa perseguição aos cristãos e um colapso global no mundo inteiro. Olha a situação que está. Observe os movimentos políticos, as guerras, briga por petróleo, por posição social, querendo eles se manterem na posição maioral, maior de todos. Assim o anticristo vai acontecer, está acontecendo já. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vai ser revelado. Comecem no Brasil, aqui nós começamos, também outros países, como nós conhecemos, tantos países que estão aí em guerra, brigando, matando. Ninguém pode ler a Bíblia, ninguém pode seguir a palavra de Deus. A perseguição é demais. O anticristo será uma figura política, está escrito, e religiosa, que se opõe a Deus e aos seus seguidores. Isso aí é uma coisa séria, que prefigura o fim dos tempos, uma visão detalhada da grande tribulação, o anticristo reinando na terra e no coração daqueles que não têm a Deus. A segunda vinda de Jesus Cristo, do Apocalipse 19, versículo 11 e 16, conforme que nós já falamos aqui: e vi do céu aberto, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que o montava chamava-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e combate. Jesus retornará para estabelecer o seu reino e julgar os vivos e os mortos. Louvado seja o Senhor. Aquele juízo final, nos diz a palavra de Apocalipse 20, versículo 11 a 15: e vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Todos os seres humanos serão julgados de acordo com as suas obras. Jesus diz lá em Apocalipse 22, 12, dizendo: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então o novo céu tem que acontecer, e a nova terra, conforme Apocalipse 21, versículo 1 ao versículo 4. No final está escrito: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mas Deus, aleluia, criará um novo universo, livre de pecado e sofrimento. É o que nós buscamos, o que nós precisamos. Meus irmãos, nós ainda temos dentro desse contexto versículos-chave para que nós possamos entender. E diz: e quando estas coisas começarem a acontecer, olhai e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21 e 28 é um versículo-chave. Quer mais? 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ao versículo 2, que diz: mas de tempos e de época não necessitais, irmãos, que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então vamos vigiar, vamos orar,
vamos permanecer com o Senhor, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita, não olhando para trás, mas prosseguindo à frente, olhando para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor de nossa salvação. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe todos aqueles que estão à nossa escuta. Pai, que o Senhor nos dê graça para a gente vencer e possamos estar preparados para o dia da tua vinda. Em o nome de Jesus te peço. Você que ora, diga amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Aleluia.